A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi, pessoal que nos acompanha pela Rádio Acadêmica do IFSP Barretos ou que nos acompanha também pelo canal no YouTube. Eu sou a professora Natália e esse é o programa Cai na Prova, Literatura e Vestibular. Hoje nós vamos falar sobre uma das obras que está na lista de livros exigidos no vestibular da FUVEST 2021, que é o romance Angústia, do Graciliano Ramos, um romance que foi publicado em 1936 e por isso coloca esse autor na geração que nós chamamos de geração de 30 do modernismo literário. Essa geração de 30, ela vem logo depois, né, da semana de 22. A primeira geração modernista é a que a gente delimita aí por essas datas, né, de 22 até 30, de 30 a 1940, de 1930 a 1945, nós temos essa segunda geração de modernistas. É uma geração, gente, que vai ter assim um florescimento da prosa. Nós vamos ter também obras poéticas, inclusive há duas obras poéticas que são cobradas no vestibular também da FUVEST, o Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, e o Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Então, nós também vamos ter um momento para falar dessa poesia da geração de 30, mas o que acontece é que na literatura nacional nós vamos ter um florescimento da prosa e de uma prosa que nós vamos chamar de regionalista. Principalmente porque o cenário que vai surgir muito forte agora é o Nordeste, com as suas mazelas, com o seu sofrimento, com a seca, com muitas imagens aí que provavelmente já estão remetendo vocês, né, a um romance bastante famoso, que é o Vidas Secas. O Vidas Secas, também do Graciliano Ramos, é um romance desse mesmo período e que, de certa forma, né, traz para a gente todo esse cenário, concretiza bastante, né, para nós, enquanto leitores, o que foi esse momento. Então, é um marco da nossa literatura nacional. Algumas questões importantes para a gente pensar nessa geração de 30. Denúncia social. Os romances que vão surgir nesse período vão ter um objetivo de denúncia social. Quer dizer, é lógico que, por ser literatura, né, a principal característica é o fazer estético, é o prazer da palavra, né, a questão estética da palavra, mas é uma característica trazer junto com isso a questão da denúncia social. Outros autores que também são bastante conhecidos, né, são o Jorge Amado e a Raquel de Queiroz. Então, mais ou menos, né, esse é o contexto literário da época. O que é que nós vamos ter aqui no romance Angústia? Como o próprio nome já diz, né, você já consegue, logo na capa do livro, você já consegue ter uma ideia que é um romance que vai falar de questões internas, né, sentimentos, e de fato é o que vai acontecer. Eu vou passar para vocês uma ficha técnica, né, mais ou menos com algumas informações básicas, mas vai ser difícil falar dos personagens sem já falar do enredo, tá? Então, o que é que compõe essa ficha técnica? Primeiro, o espaço da narrativa é a cidade de Maceió, que é inclusive a cidade natal do próprio autor. Outra coisa importante é que o romance se passa nos anos 30, mas nós não temos uma delimitação muito fixa, nós não temos assim, durante a narrativa não aparecem datas específicas, né? Pelo contexto da narrativa a gente percebe que se trata do mesmo período da publicação, né? Então a gente vai pensar em espaço Maceió, tempo da narrativa, os anos 30. Como é a narração, né? Quem é que nos conta a história? Narrativa em primeira pessoa. É o protagonista da história, chamado Luiz da Silva, que vai te contar os fatos aí, né, do enredo todo, como um todo. Isso já é uma coisa que chama a nossa atenção, porque o narrador em primeira pessoa, ele não é 100% confiável, né? Nós costumamos dizer que quando o narrador é onisciente, ou seja, é aquele que te olha de fora, é aquele que conta a história de uma perspectiva externa a ela, esse narrador ele tem uma credibilidade maior do que o narrador de primeira pessoa. Porque o narrador de primeira pessoa está te contando as coisas por meio do filtro dele, né? Quer dizer, ele está escolhendo o que contar,
especialmente quando ele participa tão ativamente como vai acontecer, né, nessa história, né? Mas ele está escolhendo o que contar, como contar, o que vem primeiro. Então, ele manipula a história para nós, né? E isso é importante de pensar, né? E aí, conforme eu for contando o que acontece, como essa narrativa é construída, talvez isso fique um pouco mais, faça um pouco mais de sentido, né? Vamos pensar, gente, que é uma narrativa com uma tensão emocional muito forte. Então, veja, eu tenho um narrador protagonista contando a própria história, envolvido emocionalmente nessa história. Fica difícil, né, de acreditar que todos os fatos narrados ali teriam acontecido como estão ali narrados. Mas nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco, né? Então, o Luiz da Silva é esse protagonista. A estrutura da obra. Não existe aqui uma divisão em capítulos. Nós estamos bastante acostumados, né, a ler romances que tem uma divisão bem nítida, né, bem delimitada. Isso não acontece aqui no Angústia e existe um motivo para isso. É uma história que parte das memórias do narrador. E aí, memória não é uma coisa que eu consigo limitar muitas vezes, né? O começo e o fim. Então faz todo sentido que os capítulos, que as partes do livro, né, não sejam limitadas aí em capítulos. Essas memórias vão vir à tona o tempo todo, são memórias do passado dele, misturadas às relações dele com as pessoas ali no momento presente, né? Então ele vai falar aí de coisas da infância, por exemplo, ele vai se remeter muitas vezes ao avô dele, a um passado aí nessa relação aí do avô ou do pai, né? Então, por conta disso, por ser uma memória, eu preciso ter uma impressão de continuidade, eu preciso ter uma fluidez da mente. Depois a gente vai falar disso na questão da linguagem do livro, né? Mas já fica aí esperto, porque essa estrutura não é uma estrutura separada em capítulos, ok? Bom, conforme eu for contando o enredo, a gente não vai ter jeito, eu vou ter que contar o que acontece no final, então tem spoiler. Se você não leu ainda o romance, eu vou acabar contando o final e isso é importante, né, para entender a narrativa como um todo, ok? Bom, quem que é o Luiz da Silva? Já disse que ele é o protagonista e narrador. No começo do texto, na primeira parte aí do livro, quando você abre já logo de cara, a gente já sabe, ele conta pra gente que o que ele vai passar a contar, na verdade, é algo que aconteceu no mínimo 30 dias antes, né, desse início da narrativa, no mínimo 30 dias atrás. Como que a gente sabe disso? Ele fala logo no começo, acordei há mais ou menos 30 dias, recobrei a consciência há mais ou menos 30 dias, e agora passo a contar essas visões que eu estou tendo, ou melhor, que eu tive, né? Isso você encontra logo no primeiro parágrafo do texto. Esse personagem, ele é um funcionário público, ele leva uma vida bastante simples, bastante modesta, ele tem um passado bastante humilde, né? Ele tem um avô, que é o Trajano, com quem ele aparentemente teve uma relação boa, mas assim, é uma relação também permeada, que a gente tem acesso a isso, né, por meio da memória, então não dá para ter certeza, né, de como era essa relação, mas a gente percebe que o Trajano é uma figura do passado importante para ele. Esse avô, ele é um representante de uma aristocracia rural, de uma herança até colonialista, ele tinha, né, escravos, né, então essa é uma figura masculina bastante importante que vai aparecer na contação das memórias do Luiz. Só que o Luiz, ele não herda isso. Pelo contrário, o Luiz ele teve um pai, né? O pai dele falece quando ele era ainda jovenzinho, né? De 12, 13 anos. Esse pai já é um decadente em relação ao avô. Então, o que é que vai sobrar para o Luiz da Silva? Nada, na verdade. Né? Ele vai ser uma pessoa bastante medíocre, com um emprego razoável, vivendo aí com muita economia. Ele não tem nada daquele avô, daquela imagem aristocrática, rural, né? E também de representante aí de um patriarcado tradicional. Ele não é assim, né? Ele já é a terceira geração aí dessa família, e essa decadência que começou já no avô vai ser cada vez mais forte, assim, vai predominar quando a gente chega no Luiz da Silva. Né? Então ele é um homem bastante medíocre, ele é rude, né? Ele tem uma linguagem rude, uma linguagem bastante seca, né? É uma pessoa amarga, e você percebe que ele vive aí
sempre é muito decepcionado com tudo, com todos. Ele é uma pessoa que vive uma frustração constante. A gente vai perceber isso ao longo da história. Ele é bastante solitário, né? Já disse que ele perde o pai ainda criança. A mãe ele não menciona em momento nenhum. Na verdade, para não dizer em momento nenhum, ele menciona só no finalzinho. Mas é uma vez só, então essa relação familiar parece que não existia. A relação com o pai era muito marcada pela violência, né? Era um pai, por exemplo, que castigava esse menino, meio que afogando ele, né? Num riacho perto da casa dele. Então, é uma memória muito violenta, é uma memória triste, é uma memória complicada, né, que aparece ali em vários momentos, tá? E aí eu tô falando da palavra memória várias vezes, essa é uma palavra importante, porque ela te dá uma chave de leitura. Se estamos falando de memórias, bom, nossa memória nem sempre é confiável. De novo, narrador de primeira pessoa, ele está selecionando as informações, ele está filtrando as suas memórias e, portanto, eu poderia pensar, né, se essas memórias não são aí manipuladas de alguma forma, tá? Bom, já falei do avô, outra coisa importante, esse avô, ele era casado, ele tem a Germana, que é a avó do Luiz da Silva, e essa é uma figura interessante, porque apesar de aparecer só por meio da memória, é a única figura feminina que o Luiz da Silva respeita de fato, né? Vê ali como uma referência de feminilidade. Bom, ela é bastante submissa ao avô, o avô tem amantes escravas e ela não se importa, e é interessante isso, né? Ele toma isso como um exemplo, como uma referência. Inclusive, a partir disso, ele vai olhar para todas as outras mulheres que aparecem no romance com bastante repugnância até. Bom, e aí aparece uma outra personagem que é, na verdade, o fio condutor de toda a narrativa, a Marina. A Marina é uma vizinha com quem ele vai se relacionar, uma vizinha de porta mesmo, né? O espaço ali, né, das casas é tudo muito próximo, né? Meio que se assemelha até a um cortiço, mas não é dito isso, tá, gente? É só uma forma de interpretar mesmo esse espaço. Essa vizinha, ela é uma menina jovem, interesseira, consumista. Ele até menciona algumas vezes que ela é uma pessoa superficial, porque só gosta de ler romances, enfim. Mas eles começam aí de um flerte, uma paquera, um namoro no quintal, até que ele, não demora muito, pede ela em casamento. Até porque ele não é um cara romântico, não é uma relação romântica ali que vai acontecer. Então ele vai direto ao ponto e fala, olha, né, quer casar? Estamos aí para isso, e ela concorda. Porque a Marina, ela também vive nessa pobreza ali daquele cenário, né? E ela visualiza no Luiz uma possibilidade de ascensão econômica, ascensão social por meio desse casamento. E ela aceita, portanto, né, se casar com ele. Quando ele faz essa proposta, ele já deixa muito claro que ele não tem dinheiro e oferece para ela um pouco das economias que ele tinha, porque ela quer fazer um enxoval. Um enxoval super estranho, na verdade, porque ela compra coisas desnecessárias, como meias de seda, e ele começa a ver aquilo e fala, não é possível, tá gastando todo o dinheiro que eu já não tenho com coisas supérfluas, né? E aí ela logo percebe, né, ao adquirir esses itens e tentar planejar um casamento grandioso, ela logo percebe que ele, na verdade, é um cara, assim, essa pobreza que ela já sabia, lógico, né, que existia, fica muito evidente e talvez ela pense aí, né, não sei, chegue a uma consciência de que ele seria uma escolha inadequada. Bom, o que acontece na sequência? Já que o Luiz da Silva é uma escolha inadequada, ela vai flertar com outra pessoa, né? Ela vai paquerar, ela vai se relacionar com o Julião Tavares. O Julião Tavares, ele é o arqui-inimigo do Luiz da Silva. E aí, no primeiro momento, o Luiz acha estranho, percebe um olhar entre os dois, acha estranho, confronta a Marina, ela diz que não tem nada a ver, né? Mas aquilo vai se desenrolando e, de fato, ela passa a se relacionar com o Julião Tavares e abandona o Luiz da Silva. Quem é o Julião Tavares? Bom, ele é um cara rico, né? Ele é filho de comerciantes, portanto, ele poderia aí proporcionar para a Marina, né, uma situação mais confortável. Ele é metido a literato, ele se diz escritor, e isso já é um ponto também
de problema com o Luiz da Silva, porque o Luiz da Silva tem o projeto de ser um escritor, eu vou mencionar isso no final para a gente fazer uma reflexão, né? E ele tem a fama de seduzir mocinhas e depois abandoná-las. É isso que vai acontecer, obviamente, né? Ele não vai fugir dessa regra, né? Bom, quando o Luiz da Silva percebe esse relacionamento, ele fica louco, né? Ele fica atormentado e um sentimento de raiva, né? Vai crescendo aí em relação ao Julião Tavares. O Julião Tavares, quando a gente coloca os dois um ao lado do outro, né? O Luiz da Silva e o Julião Tavares, você percebe que o Julião é tudo que o Luiz não consegue ser. Né? Então, o Julião Tavares, ele é ousado, né? O Luiz da Silva não, ele é reprimido. Né? O Julião Tavares, ele tem uma posição social, o Luiz vai viver sempre nessa mediocridade. Né? E o Julião Tavares, ele não tem arrependimento, né? Ele vive a vida e tá tudo certo. O Luiz da Silva não, né? Ele vive sempre a consciência de ser um fracassado. Né? Depois a gente vai perceber que essa relação aí de inimizade é o que vai gerar um desfecho fatal. Bom, então o Luiz da Silva percebe que tem alguma coisa acontecendo ali, né? Começa a ficar extremamente enraivecido, e aí, como eles são vizinhos, né? O Luiz da Silva e a Marina são vizinhos, o Luiz em algum momento percebe que tem alguma coisa estranha com a Marina. Ele escuta a Marina no banheiro, né, para você ter uma ideia da questão espacial, né, como eles estão próximos, né, ele escuta a Marina tomando banho e a imagem da água, o barulho da água, o lavar-se é muito simbólico, é muito importante dentro dessa narrativa. E ele percebe, inclusive ele consegue meio que visualizar, né, se a Marina tá lavando a barriga, lavando os braços, enfim, sente o cheiro do sabonete, é uma imagem muito bonita, inclusive. E ele ouve a conversa da Marina com a mãe, a Marina contando que estava grávida do Julião Tavares. Desesperadamente, né? Assim, ela não é uma situação confortável, não. Eles não são casados, nada, né? Então, para a família da Marina, isso vai ser uma desgraça total, né? E aí, quando o Luiz escuta isso, ele fica ainda mais transtornado e passa a persegui-los, né? Passa a fica à espreita, né? Vendo se eles estão se encontrando, se não estão, se a Marina tá ali na casa, se não tá, tentando ouvir as conversas, enfim. É toda uma obsessão maluca ali, né? Para com a Marina. Até que em um determinado momento ele vê a Marina saindo de casa, ele vai até ela, né? Ou melhor, ele não vai até ela no sentido de conversar com ela, mas ele vai com ela, ele vai perseguindo ela, né? Todo o passo a passo dela na cidade, até perceber que ela foi na casa de uma parteira. Por quê? Porque ela quer abortar esse filho. Ele fica lá fora, né? Prestando atenção, imaginando o que estaria acontecendo, quando a Marina sai deplorável, você percebe pela descrição que a situação emocional dela é muito tensa, né? E ele continua perseguindo ela de volta para casa até que ele a confronta, né? Xingando a Marina e ela não consegue ter reação. Ela olha para ele e fala: me deixa em paz, eu não fiz nada para você, me deixa em paz. E ele continua xingando ela e tentando, acho que talvez colocando para fora, né? Tudo aquilo que estava reprimido ali dentro, toda aquela raiva que ele já sentia dela e do Julião Tavares. O Julião Tavares a abandona, né? Lógico, ele já estava até namorando uma outra moça nesse momento, né? Então, o Luiz, esse ódio que ele vai sentir pela Marina, ele também está sentindo pelo Julião Tavares. Ele confronta a Marina e agora ele vai confrontar o Julião. Numa determinada noite, ele vai atrás do Julião, ele inclusive pensa que vai pegá-lo ali com a nova namorada, né? Vai vê-lo com a nova namorada. Ele tá saindo do que provavelmente é a casa dessa nova namorada. O Luiz da Silva vai seguindo o Julião Tavares até que o ataca e com uma corda, aí o spoiler, gente, não vai ter jeito, com uma corda que estava no bolso dele já há algum tempo, né? Ele enforca o Julião Tavares, ele assassina o Julião Tavares. E nesse momento ele se sente vitorioso, ele se sente um herói, né? Esse momento passa rapidamente, quando ele vai, né, recobrando a consciência do que ele tinha feito, mas ele se sente agora, ele não é o cara medíocre que ele era até então. Uma coisa importante, gente, é que até esse momento nós não sabíamos, né, ou pelo menos não tínhamos, sabíamos que parecia que ele queria fazer alguma coisa com o Julião, mas não tínhamos certeza do que seria. Só que depois que você vê o estrangulamento, se você voltar um pouquinho algumas páginas, em alguns momentos, você vai perceber que essa imagem da corda no bolso dele é recorrente.
né? Além dessa imagem da corda, em vários momentos ele retoma uma imagem, uma lembrança dele infantil, né? De que ele teria visto um estrangulamento, isso na sua infância, por uma cobra, né? Uma cobra envolvendo o pescoço da pessoa, enfim. Então, meio que ele já vai anunciando, né? Só que a gente só sabe disso, lógico, só percebe no momento em que acontece esse assassinato. Esse assassinato ele é crucial e ele já está no finalzinho do livro. Por quê? Porque daí para frente o protagonista vai viver uma alucinação total, uma crise nervosa que vai tomar conta dele e que vai levar do desfecho para o início do livro. Vou explicar. Ele volta para casa, né? Ele tenta abandonar o corpo, tenta colocar inclusive o corpo do Julião Tavares numa árvore para simular um suicídio, né? Ele volta para casa. Ele volta para casa e ele já começa com uma obsessão doida de querer lavar as mãos e tirar a terra, e tirar as marcas e se lavar, quer dizer, né? Esse ato novamente do banho, né? A água que limpa, que purifica, né? É isso, é essa simbologia mesmo. E aí ele começa a ouvir vozes e achar que a polícia vai bater ali na porta daqui a pouco. Agora você já não consegue, conforme você está lendo, você já não consegue mais definir o que é real, o que é irreal, né? O que é que está acontecendo de fato. Ele entra nesse transe, nessa alucinação e tem essa crise nervosa, da qual ele vai acordar para te contar a história. Então, lá no primeiro parágrafo, quando ele fala, olha, acordei há uns 30 dias, e aí começa a contar os tais pesadelos, é isso, né? É isso. Chegou no final, ele entrou nesse clima aí de alucinação, nessa crise nervosa, e aí ele começa a contar a história. Então, olha, é uma história cíclica, né? Por isso que quando você chegar no final, é muito importante voltar para a primeira página e reler aí, pelo menos as primeiras, né? Para você ter esse momento de falar, olha, é isso mesmo que aconteceu. Bom, basicamente, a história é essa. Agora, algumas questões, né, sobre a linguagem do texto que também são muito importantes, né? É uma linguagem bastante concisa, bastante econômica, tal qual é o protagonista. É uma narrativa que se dá por fluxo de consciência. O que significa isso? Olha, lembra que eu falei da questão da memória? Então, a história ela não é linear, ela vai em zigue-zague, ela vai e volta. Porque essa memória, essa consciência do autor, ela vai acontecendo sem pausas, é um pensamento sem pausas. Então você vai ter imagens que parecem aleatórias, misturadas com monólogos interiores, que são momentos em que o narrador está falando com ele mesmo, sabe? A mente dele conversando com ele mesmo. Aí você tem essas memórias de infância e as percepções dele sobre as relações humanas, quer dizer, toda essa mistura vai dar uma linguagem densa, né? Que realmente causa um pouco de estranheza, um pouco de confusão, mas você vai se adaptando conforme você vai lendo, tá bom? Então não é uma narrativa linear. Até essa estrutura circular, né? É uma inovação, né? Para aquele momento. A gente também pode dizer que é uma narrativa delirante, no sentido de que, bom, se ele está contando tudo isso depois da crise nervosa que ele teve, então, é uma narrativa que está contando aí os seus delírios, talvez o próprio pesadelo, né? Revela para você uma mentalidade bastante perturbada aí do Luiz da Silva. Nesse sentido, aí eu começo a pensar em algumas questões que eu queria colocar para vocês. Será que dá para questionar a própria veracidade do assassinato? Porque, veja, se foi uma alucinação, quer dizer, se depois desse assassinato ele viveu essa crise nervosa, e se é um narrador em primeira pessoa, será que dá pra gente desconfiar? Ele teria, de fato, assassinado? Isso eu só tô levantando, gente, pra gente pensar, tá? Não há uma resposta pra isso, tá bom? Não tem um bater o martelo e dizer ele de fato cometeu esse crime, tá bom? Só precisa lembrar disso. Quem tá contando pra você o que aconteceu é o próprio Luiz da Silva que viveu tudo isso, certo? E aí, né, o fato de não ter uma resposta é o que torna essa obra tão grandiosa, né? Considerada por muitas pessoas como a obra-prima do Graciliano Ramos. Outra questão interessante, esse personagem ele não tem remorso, ele não sente culpa do assassinato, tá? Porque ele vê que aquilo era inevitável, né? Na cabeça dele, o Julião Tavares, com todo aquele comportamento, tudo que aconteceu ia levar a uma aniquilação, né? Tinha que aniquilar esse arqui-inimigo dele, então era um assassinato inevitável. Outra coisa importante para a gente interpretar essa obra, a questão da metalinguagem, que significa linguagem falando de linguagem. O Luiz da Silva, ele se pretende um autor, ele quer ser escritor,
Ele, inclusive, em vários momentos fala que ele tem um projeto de livro, né? Um projeto de livro, assim, ele vai escrever um livro que será grandioso, será muito elogiado, né? Então ele tem esse sonho, esse desejo. Daí fica uma questão pra gente. Será que não dá para interpretar essa contação da história, tudo que ele nos contou até agora, como uma narrativa criada para concretizar esse desejo de ser autor? Talvez, né? Se a gente for pensar aí que é uma história bastante comum, né? Um amor que acaba em assassinato, né? Então, não sei. Também não tenho uma resposta para isso. Também não acho que seja só isso, né? São só algumas chaves de interpretação. Bom, aí você pode me perguntar, o que vai acontecer com o Luiz da Silva? Ele foi preso? Não foi? Nós não temos também esse final claro, né, elucidado, porque exatamente a proposta da narrativa é ser cíclica, né? É voltar para o começo e aí você faz a sua releitura. Bom, pessoal, é claro que nós deixamos de falar de diversos outros aspectos, né, coisas que vão chamar a sua atenção, outras personagens, né, como a Vitória, que é a criada dele, é muito interessante, enfim. Mas a gente precisa fazer um recorte para tentar falar aí, pelo menos, os aspectos mais importantes aí, né, do que essa narrativa, de que essa narrativa trata. Bom, esse é o Romance Angústia, portanto, eu espero que vocês tenham gostado. O título já alerta você, né, que vai falar de desespero, de aflição, de tormentos, de toda uma inquietude, e é isso que você vai encontrar aqui na leitura. Eu espero que vocês gostem, quem não leu ainda, vale muito a pena a leitura, e até a próxima!